a história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, né? São mais velozes que nós. Um exemplo, o mais revelador de todos, eu acho o mais indiscutível de todos, a propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, é o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas em nome da produtividade, ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição, que governos que têm uma política progressista aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. São vários princípios ativos banidos na maior parte do mundo que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso. Esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos. Questiona na justiça com sucessivas petições, com embargos, protelando processos. Então, a reavaliação toxicológica da Anvisa fica amarrada às injunções do judiciário. O que está em jogo agora? Está para ser decidida nos próximos dias a forma como o Brasil se posiciona em relação ao princípio ativo chamado metamidofos. Esse ano, questionou uma resolução da Anvisa proibindo a venda e o uso de metamidofos no Brasil. O que é esse palavrão? É o princípio ativo de um agrotóxico usado nas lavouras de soja, de batata, de feijão, tomate, trigo e algodão. Quais são os problemas causados pelo metamidofos? Entre outros, atinge sistema nervoso central, dano de memória, lapsos de memória em crianças, perda de movimentos, prejuízo ao movimento das crianças principalmente, reduz imunidade no organismo, causa desregulação hormonal, sistema reprodutor pode ser comprometido, pode haver complicações no embrião das gestantes, ou seja, é um veneno que foi proibido em países como Estados Unidos e China, que, veja, são bem diferentes na forma como vetam circulação de produtos. Sim. Países da Europa, a comunidade europeia toda, e países da África. Mais uma vez, são países bem distintos, ou blocos de países bem distintos, na forma como vetam circulação de produtos. O Brasil tolera. A chamada Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos.
A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje, o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados: inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. É burocracia para dificultar a vida da maioria e beneficiar uma pequena minoria. E o pior de tudo isso, o mais desonesto de tudo isso, senador Gelner, é que a bandeira é bonita. É a saúde humana em jogo. A população toda fica a favor deles. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico não é autorizado. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico é autorizado, mas está muito acima daquilo que é permitido. E já pegamos resíduo de agrotóxico que não é permitido no Brasil. Jornal de Mato Grosso. Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. Como o Jornal de Mato Grosso já havia adiantado, além das plantas, da água e do ar, pesquisas revelam que houve até a contaminação de seres humanos devido à exposição frequente a esses produtos. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de 2 ou mais tipos de defensivos no leite materno. Claudimara, que foi voluntária e amamenta a filha Antonella até hoje, levou um susto com o resultado. O que isso vai acarretar para minha neném, né? Os vestígios encontrados em 100% das amostras são de um defensivo conhecido como DDE, um metabólico do DDT, que foi proibido pelo governo federal em 1998 por causar males à saúde, já que ele não é expelido pelo corpo humano. Pelo contrário, ele se acumula na gordura do organismo e, segundo uma das responsáveis pela pesquisa, pode desregular o sistema endócrino, responsável pelos hormônios. Causa câncer, pode estar causando malformação no feto, aborto e outros problemas de saúde, né? E com a safra de soja deste ano prestes a bater novos recordes de produção, a situação se torna ainda mais preocupante. É que não existe uma barreira física para impedir que o produto se espalhe por toda a região por causa do vento. O vento leva para a cidade, se contamina o solo, isso vai para o lençol freático e uma parte desses agrotóxicos também evaporam, porque aqui é muito quente, e depois ele condensa e desce com a chuva. E os pequenos agricultores de Lucas sabem bem disso. Seu Cito já perdeu vários pés de mandioca, abobrinha e milho por causa desses herbicidas e tem medo das consequências deles para a saúde humana. A tecnologia de hoje permite que o índice de contaminação seja menor do que o passado. Então, intoxicações agudas não acontecem como se acontecia há 10, 15 anos atrás. Mas hoje a consequência é a longo prazo, são as crônicas, né, que vai acumulando pouquinho a pouquinho no organismo. Quando a pessoa vê mais tarde, né, sofre de artrite, de dor de cabeça incurável, de intestino, câncer, um monte de coisa. A Ciba-Geigy, quando desenvolve o DDT em 1945, ela passa a produzir DDT para acabar não só com as pragas da agricultura, também com as pragas do homem. Ele é usado em sanitarismo. E o que representa para Ciba-Geigy, naquela época, de 1945 até nosso dia, a venda de DDT representa mais de 6 trilhões de dólares ao dólar de hoje. 6 trilhões de dólares. A pergunta é cínica, sarcástica. Eu vou me preocupar com o câncer do próximo? Não tenho porquê. 6 trilhões de dólares. No Paraná, o aumento da produtividade nas lavouras de soja esconde um perigo. É o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano, aumentam as pulverizações e o risco no campo.
quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente, para cada praga um produto diferente. Nos últimos 9 anos, o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram 2 aplicações em média, agora chegam a 4. E na plantação de soja, o abuso é ainda maior, 8 aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em 10 anos, crescimento maior que o da produção de grãos, que ficou em 75%. A agricultura é um setor forte de sustentação da nossa economia, isso seria o caos. O risco também é grande para a saúde dos agricultores. Aos 32 anos, Dona Lídia tem dificuldade para caminhar. Ela sofre de uma doença que aos poucos vai destruindo o sistema nervoso, consequência dos venenos usados na lavoura de... 53% dos trabalhadores examinados na monocultura do abacaxi estavam com alterações na função hepática, e inclusive um deles veio a falecer, exatamente o do almoxarifado químico, né, que trabalhou durante 3 anos e 6 meses, todos os dias, exposto a agrotóxicos, e que, apesar de ser rígido e ter apenas 29 anos, em 4 meses adoeceu e veio a falecer de uma hepatopatia tóxica, de acordo com um laudo firmado por 4 professores da Faculdade de Medicina da UFC. Entender dessa situação é que, mais uma vez, não é uma questão político-partidária, mas poderia ser aqui uma retribuição à forma como certas fábricas, certas empresas ligadas ao setor químico, que produz agrotóxicos, financiam campanha. Um dos achados que nos deixou mais perplexos nesses 4 anos de estudos foi a descoberta de que os agrotóxicos têm estímulo fiscal para serem utilizados e consumidos no Brasil como um todo, né? Há um convênio que data de 1997 que oferece uma isenção fiscal de 60% do ICMS, do COFINS, do IPI e do PIS/PASEP para todos os agrotóxicos vendidos nesse país. E no Ceará, e parece que em alguns outros estados do Brasil, os governos estaduais ainda acharam isso pouco e estenderam essa isenção a 100%. Cristina Kirchner ordena a investigação de agrotóxicos da Monsanto e do DuPont. A presidenta da Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner, fez um pronunciamento na Sala de Convenções de Olivos, a sede do governo, em que o tema principal eram as medidas para o setor rural, afetado pela crise econômica mundial e a seca. Mas ela incluiu no seu discurso uma surpresa para um público muito favorável à soja transgênica. Anunciou que ordenou à sua ministra da Saúde, Graciela Ocaña, que realize uma investigação oficial sobre o impacto para a saúde dos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Referia-se especificamente ao glifosato, produzido pela empresa Monsanto, e ao endosulfan, comercializado pela multinacional DuPont. São fatos muito importantes relacionados com a saúde de todos os argentinos e, sendo assim, ninguém pode discutir questões de competências e jurisdições, assegurou. Página 12, Eco Agência. 70% da mesa do brasileiro é servida por frutas, legumes e verduras plantados e cultivados pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. Todos, ou pelo menos sua grande maioria, são obrigados a trabalhar com transgênicos. Dificilmente, sem o uso dos transgênicos e os pesticidas e herbicidas, o agricultor conseguirá o crédito necessário para financiar a sua safra. O agricultor, então, é obrigado a trabalhar com transgênicos, herbicidas e pesticidas, alguns deles cancerígenos ou provocando doenças de trabalho. A saúde do trabalhador custa 50,8 bilhões aos cofres públicos e as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho consomem 1,8% do PIB. As empresas que produzem grãos e semente agrícolas modificados geneticamente cobram direitos autorais dos camponeses, que são obrigados a utilizar seus grãos e semente. Ao contrário do que a propaganda afirma, o uso de transgênicos exige herbicidas e pesticidas que fazem parte de um pacote básico imposto aos agricultores.
as sementes foram patenteadas e os agricultores, ao invés de trabalhar com as chamadas sementes crioulas, passaram a utilizar as sementes híbridas geneticamente transformadas. Ao invés de prestarem contas à natureza, os agricultores passaram a pagar royalties. As sementes nativas vão sendo dispensadas, perdendo-se no tempo num mundo que passa a servir às transnacionais. Junto com a produção em escala, a química introduziu o câncer e outras doenças na dieta dos habitantes do planeta, na saúde dos trabalhadores que manipulam o veneno, mata animais de grande porte e seres humanos. Para fazer o custeio da lavoura e para te estar assegurado o que vai fazer na lavoura, o banco exige as notas da semente. A semente tem que ser híbrida, tem que ter o adubo químico, tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto. Porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico, né, do banco, né, o fiscal, ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro, senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá, se tu não tiver a lavoura, conforme como está no Crucri, feito lá e usou a semente híbrida e o adubo, se tu não usou aquilo, não tem aquelas notas, tu não vai ganhar o Proagro, né? Tentar fazer isso, né? E mais um colega meu que ele se formou agrônomo, né? Disse, vamos tentar fazer uma semente aqui na tua propriedade. Mas daí nós tinha que depender de um milho híbrido com um comum, né? Daí fazer um enxerto, daí para fazer esse cruzamento, daí para tirar para plantar na segunda planta, daí dava. Eu usei 11 variedades de milho, né? Fiz uma mistura toda, né? Peguei milho comum que eu consegui encontrar, né? E daí peguei mais híbridos, né? E daí misturei tudo. Teve tudo que é épocas de milho. Daí o que eu fiz? Eu fui selecionar, né? Trabalhar com elas. Levou três anos que eu consegui fazer esse milho sangue. Hoje em dia, o pessoal sempre acha, se faz agricultura orgânica, não vai nutrir a humanidade. Bom, se está pensando que orgânico é simplesmente deixar fora o químico, eles têm razão. Mas não é. Porque o orgânico é que você trabalha com a vida do solo. E não perguntaram o que a planta precisa, perguntaram o que a indústria podia fornecer. Nós temos de ir mais pela natureza e menos pela tecnologia. Porque a tecnologia em si, se não está trabalhando conforme da natureza, ela não vai conseguir um resultado satisfatório. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria, porque a indústria ganha com isso. E sempre está alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganância. Eu aconselho a vocês, não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxicos. Você é capaz de ser apedrejado. Agricultor tem que aprender a confiar na natureza. Que tem que ter um incentivo para o pequeno agricultor acreditar nisso e entrar, né? Mas isso depende também da parte dos governantes públicos, né? Que apoia, que leva adiante isso, né? É os bem pequenininhos ali, né? A propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, é o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas em nome da produtividade.
ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição, que governos que têm uma política progressista aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. Eu acho que a única possibilidade que nós temos de não só recuperar recursos naturais e saber defendê-los, mas também de ligar isso com a necessidade de uma vida melhor para os melhor e mais livre para os humanos que habitamos essas terras, e tomar consciência de que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade. Ou seja, que qualquer contradição é artificial. E, sobretudo, quando nasce dessa espécie de religião do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico, que predomina num mundo onde manda o Deus mercado, que é um Deus implacável, invisível, tremendo filho da puta, o Deus mercado, que manda esquecer essa identidade entre os recursos naturais e a vida humana, e entre os direitos humanos e os direitos da natureza.